falando sobre a Antiguidade Clássica. Vamos falar agora sobre a história de Roma. A história de Roma é dividida basicamente em 3 momentos distintos: a monarquia, a república e o império. A monarquia. A fundação de Roma tem como base um povoado de latinos e sabinos, habitantes do centro da atual Itália, para possivelmente se defender dos etruscos que dominavam as vizinhanças. A lenda famosa da fundação de Roma trata-se dos irmãos Rômulo e Remo. Na época, a economia era agropastoril, onde a terra era como medidora de riquezas e seus proprietários. Os patrícios formando a elite local e reunidos em agrupações religiosas conhecidas como cúrias. Os parentes, mais afastados destes, eram dominados de clientes. Eram pobres, mas ligados às famílias de origem. Quem não fosse de nenhum clã era chamado de plebeu, não possuindo direitos. A República. Com o golpe dos patrícios, os conselhos passaram a dominar a política. Esses são chamados de conselhos ou conselheiros. Devido a uma série de discriminações sobre os plebeus, aconteceram as lutas sociais entre 2 classes sociais. A primeira revolta se deu quando os plebeus tentaram em vão algumas reivindicações. Os patrícios passaram a fazer alguns consentimentos, gerando algumas leis importantes. O crescimento constante da cidade levou os romanos a uma política expansionista. Esta última deram de frente com vários povos, entre eles os cartagineses, um conflito de vários anos, chamadas Guerras Púnicas. Ao contrário do que muita gente pensa, a palavra púnica não vem de punir, e sim vem de puni. Os romanos chamavam os cartagineses de puni, porque os cartagineses eram descendentes dos fenícios, e os romanos chamavam os fenícios de puenice. Então a guerra contra os cartagineses é a guerra contra os puni. Então são guerras púnicas. Foram um total de 3 guerras púnicas, todas com vitória dos romanos. A derrota de Cartago na Terceira Guerra Púnica e sua total destruição provocou o começo do escravismo em Roma, pois a metade da população de Cartago foi levada como escrava. O número era alto e o preço ficou baixo, onde o escravo valia relativamente pouco. Isso naquela época, naquele fato. O aumento constante do número de escravos provocou um êxodo rural, pois o seu uso nos latifúndios foi intensificado. Os pequenos proprietários passaram a ocupar as cidades e, para mantê-los, o Estado passou a fazer a política do pão e circo, dando diversão e alimentos, mais ou menos em forma do que se hoje seriam cestas básicas. Ou seja, o pão e circo, o pão seria mais ou menos como fosse cesta básica, o circo, o divertimento. Novas classes sociais surgiram, entre elas os ditos homens novos, ou cavaleiros, também conhecido como equestre, que passaram a fazer exigências. Os patrícios controlavam os cargos públicos e lucravam com as terras conquistadas, chamadas de ager públicos. Por isso surgiram tribunos que passaram a defender uma reforma agrária, entre eles os irmãos Graco, Tibério e depois o Caio Graco, durante o século II a.C. A crise estava aberta. Os tribunos estavam incapacitados de solucioná-la. Por isso, Mário foi escolhido cônsul, sem estar presente em Roma, permanecendo no poder por anos, basicamente 6 anos. Quando ele morre, ele deixa o poder para o filho dele, chamado Mário o Jovem. Com a morte do Mário, pai, entra o Sila, que depois de vários combates, tornou-se ditador por 10 anos. Ou seja, Sila entra no lugar do Mário Jovem, ele combate o Mário Jovem e fica no poder por cerca de 10 anos. Algum tempo após a morte de Sila, foi criado o primeiro triunvirato, entre Júlio César, Pompeu e Crasso, de pouca duração, causada pelas diferenças internas. Com a conquista do Egito, César torna-se ditador, com claras pretensões de tornar-se rei. O apoio popular foi forte, porém suas brigas com o Senado eram grandes, sendo assassinado em 44 a.C. Para perseguir os assassinos de César, seus amigos formaram um segundo triunvirato: o Caio Otávio, que era o sobrinho do César, Marco Antônio, que era o melhor amigo, e o Lépido, que era um banqueiro. A dissolução desse triunvirato ocorreu quando Marco Antônio se aliou a Cleópatra VII, a Cleópatra famosa, a Cleópatra VII, fazendo uma guerra cuja vitória acabou sendo do Caio Otávio. O Caio Otávio torna-se ditador, seria uma coisa óbvia, porém esse foi um império. O Império Romano. Caio Otávio, com o controle do exército e da plebe, concentrou poderes em suas mãos, tornando-se imperador, sob o título de Otávio Augusto, realizando importantes mudanças.
Com a sua morte, o Império conhecia seu auge na chamada Pax Romana, o fim de várias lutas. A Pax Romana seria mais ou menos assim: o que é bom para Roma é bom para todo mundo que vive no Império. Manter o Império tão extenso era de um custo alto, gerando crises que terminaram com a queda de Roma. Historiadores contemporâneos citam em obras cerca de mais de 200 de causas para a queda do Império Romano. Exageros à parte, podemos simplificar mais o processo. Então, vou fazer uma explicação simplificada de como foi a queda do Império Romano, né? Uma delas. Né? A manutenção do exército era cara, e os recursos para isso foram ficando raros ou simplesmente desviados. Isto provocou uma diminuição nas conquistas e um enfraquecimento nos domínios, gerando revoltas e facilitando invasões, onde também podemos incluir derrotas devido à incapacidade de novos generais e de uma tropa não tão bem treinada. O fim das conquistas representava uma diminuição no número de escravos e uma lógica queda na produção, com um aumento de preços nos dois casos, escravos e produtos. Tudo levava ao término gradativo da política do pão e circo, provocando um êxodo urbano, o único caso desse tipo na história da humanidade, ou seja, a única vez que realmente comprovadamente teve o êxodo urbano, ou seja, o pessoal saiu da cidade para ir para o campo, foi na Roma Antiga. Aumento de aluguéis, taxações, baixos salários e etc. foram outros motivos para o dito êxodo. As famílias que saíam das cidades eram desprovidas de fortuna e passaram a ocupar fazendas em troca de seu trabalho, isso é chamado de colonato, onde a maioria dos casos era metade a produção dada ao dono da fazenda, ou chamada vila romana, indo essa lentamente para a autossuficiência. Tais características são típicas do feudalismo, oriundos da crise do Império Romano, ou seja, o feudalismo surgiu a partir do século III d.C., na crise do Império Romano. As invasões bárbaras também foram um agravante. Os bárbaros germânicos foram convidados a ocupar as terras da Gália desde o século III d.C., mas esses tinham um modo de produção voltado à subsistência, o que não interessava os romanos, mas aí já era tarde demais. O motivo real das invasões foi a pressão feita pelos mongóis nas estepes russas. Esses mongóis, forçando os hunos, que são os mongóis, são os hunos, que forçaram os godos, e assim por diante. Ou seja, os mongóis forçaram os hunos, que forçaram os godos, que entraram no Império Romano. A onda de invasões que abateu o Império dificilmente poderia ser controlada, estourando pelos séculos IV e V, até o saque de Roma em 410 e sua queda em 476 d.C. O cristianismo era uma seita no princípio, onde seus seguidores tinham como mestre um homem chamado Jesus Cristo, que tinha morrido na província da Judéia. Os cristãos não cultuavam a figura do imperador, o que era praticamente obrigatório a qualquer religião que fosse praticada em Roma. Ao invés disso, os cristãos se diziam monoteístas, contra a existência de escravos e defendiam uma igualdade com as mulheres. Tudo isso ia praticamente contra o que era estabelecido pela sociedade romana da época, fortemente diferenciada. Esse foi um dos maiores motivos para escolher o cristão como bode expiatório da crise pela qual o império passava. Massacres foram vários, sendo o maior deles sob o comando de Diocleciano. Diocleciano foi o imperador romano. Constantino pôs fim às perseguições com o Edito ou Édito de Milão, em 313 d.C., dando liberdade religiosa aos cristãos. E Teodósio, no Édito ou Edito de Tessalônica, oficializou o cristianismo como religião, proibindo e perseguindo as demais. Ou seja, num período de menos de 100 anos, de religião perseguida, acabou sendo religião oficial e perseguidora. O legado romano. Pode-se afirmar, com certeza, que o direito foi a maior herança deixada pelos romanos às civilizações ocidentais. Assim como a arquitetura, poemas, grafias, esta ligada ao latim, onde surgiram várias línguas, o italiano, o espanhol, o português e o francês. E o romeno, inclusive. A cultura romana estava muito ligada aos povos conquistados. Um caso típico é o famoso ditado que dizia: Roma, que conquistou a Grécia, foi conquistada pelos gregos, referindo-se à cultura romana ser cópia da dos gregos. A verdade disso está no fato de que ambas culturas serem chamadas de clássicas, pois estão muito ligadas. Temos influência romana na arquitetura e na escultura. A arquitetura com o arco redondo, a escultura com as imagens que seriam consideradas realistas. Na organização política e administrativa, principalmente no direito, base da maioria dos países ocidentais, como já foi dito.